Escolher uma GPU para o DaVinci Resolve pode não ser tão simples quanto você pensa. NVIDIA, Intel e AMD? Bem, neste vídeo vou mostrar exatamente quais GPUs são melhores para o DaVinci Resolve e quais você deve adquirir e quais não deve. Vamos! Estou muito animado em anunciar que este vídeo é patrocinado pela Artlist, algo que usamos há anos e agora eles estão patrocinando este vídeo. Então confira-os na descrição do vídeo abaixo ou mais sobre eles mais adiante neste vídeo. Agora, em um momento, você verá muitos benchmarks e resultados na tela. Mas se você não quiser pegar nenhuma das GPUs que estou falando, vou deixar os links na descrição abaixo para que você consiga as corretas por lá. Ainda na descrição você encontra minha bancada de testes montada para você conferir quais são os equipamentos que estou realmente testando. E quanto à RAM da CPU e outros bits? Bem, está lá embaixo. Portanto, os resultados dos quais estamos falando aqui são obtidos com o benchmark PugetBench, e o PugetBench testa as pontuações gerais estendidas e padrão. 4K, 8K, efeitos de GPU e pontuações de fusão. E vamos nos aprofundar nessas pontuações individualmente. Mas uma das principais coisas importantes a serem observadas aqui é que testei com o DaVinci Resolve Studio, não com a versão gratuita. Portanto, se você estiver usando a versão gratuita, saiba que há uma grande restrição à versão gratuita. Então antes mesmo de pensar em atualizar sua GPU, faça um favor a si mesmo e atualize seu DaVinci Resolve para Studio, porque isso realmente lhe dará um grande aumento de desempenho com o hardware atual que você está usando, porque a versão Studio libera todo o hardware e começa a usar todo o hardware. Se você quiser economizar algum dinheiro, tente encontrar alguma licença usada ou algumas licenças online, por exemplo, no eBay ou em lugares como esse onde as pessoas compraram a câmera DaVinci Resolve e listaram o código online porque não precisam licenças extras. Outra coisa muito importante são os drivers Intel Arc. A Intel é a mais nova na corrida da GPU e está lançando drivers à torto e à direito. E os drivers mais recentes apresentam grandes melhorias de desempenho. Portanto, quando você estiver usando GPUs Intel Arc ou planejando usá-las, recomendo fortemente atualizar seu DaVinci Resolve, bem como o driver, para a versão mais recente. Então aqui eu fiz um pequeno teste. Então testei o A770 Arc em setembro de 2023, qualquer driver que estivesse disponível na época, e também recentemente, cerca de uma semana atrás, ou seja, fevereiro de 2024, para ver que tipo de desempenho no driver, nem mesmo no software, havia. E eu estava usando o DaVinci Resolve Studio 18,6, e você pode ver que o novo driver de fevereiro é cerca de 20% mais rápido nas pontuações gerais e a pontuação do Fusion é 27,1% mais rápida. Agora, os efeitos da GPU não foram muito mais rápidos. A pontuação de mídia de 8K foi muito mais rápida. Novamente, 22% e mídia 4K pontua um pouco. Então, como você pode ver, ter um driver atualizado no Arc é muito importante. E é isso que você também pode ver em alguns desses gráficos. O A770 que está acima do anterior ou acima no gráfico é o driver mais novo. E o que está embaixo é o driver anterior ou mais antigo. Então, vamos dar uma olhada na pontuação geral estendida. E aqui podemos ver, espere um segundo. A NVIDIA não está no topo. Na verdade, a AMD está no topo com suas placas muito mais baratas. Os 7900 XTX e XT estão superando o RTX 1490, o que é muito interessante. Agora, não muito, alguns por cento, mas ainda superando. Tenha em mente que a forma como estou testando isso é que fiz mais de 5 execuções deste benchmark e calculei a média de todos esses testes. Portanto, se estou obtendo uma pontuação muito baixa que está completamente fora da média, estou retirando isso apenas para limpar os resultados e torná-los o mais precisos possível. Então aqui você pode ver as pontuações estendidas. A AMD é na verdade muito melhor do que algumas placas NVIDIA. E as cartas vão gradualmente subindo e subindo cada vez mais. E também inclui algumas placas da geração anterior, como a 1390 Ti, que tem o Zotac, e a 1390 Acer Stuff. Então você pode ter uma ideia de onde essas ou todas as cartas iriam. DaVinci Resolve é um daqueles programas que adora usar sua GPU muito mais do que o Premiere Pro. Portanto, para aplicativos de edição de vídeo, o DaVinci Resolve usa o máximo de energia possível. Mas aqui podemos ver quais são melhores e piores. E, você sabe, se vale a pena atualizar a GPU. Agora você pode ver lá embaixo, há algumas cartas que não têm pontuação. É porque eles travaram ao fazer as pontuações gerais estendidas ou algo aconteceu que eles não conseguiram completá-la. É por isso que não há nenhum desses cartões disponíveis lá. Passando para a pontuação geral padrão. E aqui você pode ver que temos todos os cartões disponíveis.
E, curiosamente, mais uma vez, as placas AMD estão no topo da tabela e agora, na verdade, ainda mais do que as placas Nvidia nas pontuações estendidas anteriores. Portanto, a AMD é realmente melhor no DaVinci Resolve do que na Nvidia, especialmente na faixa de preço. O 7900XD e o XDX. Eles são muito mais baratos que os 1490 que podemos ver lá. Até as placas 4080 e 4080 Super, que são mais caras, são derrotadas pela AMD. Portanto, a AMD é uma escolha muito interessante para o DaVinci Resolve. Em termos de placas Intel, você pode ver que o A770 Predator não impressiona muito no DaVinci Resolve. Somos quase iguais a um RTX 2060 Super. Isso mostra que ainda há melhorias a serem feitas no DaVinci Resolve para as placas Arc, porque o 4060 Ti tem um desempenho melhor, um pouco melhor, na verdade. E o 4060 é praticamente o mesmo no DaVinci Resolve. Mas sabendo que o 4060 é praticamente o mesmo, o preço é interessante para o Arc, porque o Arc é mais barato que o 4060. E o bom é que você obtém o dobro de VRAM no Arc A770 em comparação com o RTX 4060. Então esse é o A770. E o A770 é uma escolha muito interessante pela faixa de preço. Além disso, ao usar o Artlist, você apoia outros artistas profissionais que realmente criam músicas profissionais no site para você usar. Feito por criadores para criadores. Sua licença universal garante que você nunca será atingido por um aviso de direitos autorais, seja nas redes sociais ou em um anúncio do Super Bowl. Artlist não é mais apenas um site de licenciamento de música. Use o mecanismo de busca com tecnologia de IA para encontrar o rolo B que você precisa ou esqueceu de filmar. Ou instale o plugin diretamente em seu software de edição e acesse todos os ativos de maneira direta e rápida. E escolha um licenciamento que atenda às suas necessidades. Portanto, quer você seja um criador solo ou um empregador com centenas de funcionários, existe uma licença para você. Não há necessidade de pagar mais do que você realmente precisa. E se você usar meu link na descrição do vídeo abaixo, você ganhará 2 meses grátis. Confira a Artlist e tudo o que eles podem oferecer na descrição do vídeo abaixo. Muito obrigado Artlist por patrocinar este vídeo e voltar ao vídeo. E agora, curiosamente, as coisas mudaram um pouco. Então você pode ver que as placas Nvidia, quando realmente trabalham com a codificação e decodificação do codec, as placas Nvidia são melhores. Você pode ver que o 4080 é ainda melhor que o 7900 XT ou XTX. Portanto, as placas AMD não estão no topo das paradas no momento. Agora eles não estão muito atrás. Você pode ver apenas 3% mais lento do que o RTX 1490, o que a maioria das pessoas argumentaria que provavelmente vale a pena a vantagem de desempenho em relação à diferença de preço entre o 1490 e o 7900 XT, por exemplo. Agora perdemos um pouco de VRAM, mas falaremos sobre isso em um minuto. A parte interessante para mim aqui é o 4070 Ti Super, que funciona muito bem nele. E com os drivers de estúdio, você pode querer comprá-lo em vez das placas AMD, porque ele tem um desempenho excelente. Tipo 5% mais lento que o 1490, mas tem 16 GB de VRAM, bons drivers e é basicamente um bebê 4080. As placas AMD ainda são concorrentes muito fortes, e você pode ver que elas são um pouco melhores. Curiosamente, as placas de última geração, a 1390 Ti e a 1390, apresentam uma pequena queda entre o próximo tipo de salto. Você pode ver nos gráficos que há uma pequena queda entre o 4070 Super e o 1390 Ti. Portanto, os cartões mais novos saltam um pouco melhor. Agora, isso é uma pequena porcentagem e não é algo enorme. Mas independentemente disso, os mecanismos de mídia mais recentes da Nvidia realmente ajudam nisso. E podemos ver isso aí. Os cartões das séries 20 e 30 anteriores estão lá e não são muito impressionantes. E as placas AMD e Nvidia, que funcionam bem, nada de impressionante aí. E então as placas Intel estão no final do pacote, embora a Intel tenha mecanismos de mídia matadores dentro da GPU e, sem dúvida, alguns dos melhores do mercado.
E aqui eles ainda não estão sendo utilizados, o que significa que podemos esperar uma melhoria muito melhor com a atualização do driver, o que torna o ARQ 770 novamente bastante interessante. Vejamos agora as pontuações de mídia de 8K para quem deseja usar um pouco de alta resolução. Uma das principais coisas aqui é a VRAM, sobre a qual falaremos em um minuto. Mas você pode ver que as placas NVIDIA estão no topo das paradas. E aqui as placas AMD estão um pouco em baixa. Na verdade, se você olhar as melhores placas AMD para mídia 8K, ou seja, mídia H265 e LED 8K, a RX 7900XD é o melhor que a AMD pode oferecer. Na verdade, obtenha velocidade com uma placa RTX 4060 Ti de 16 GB. Essa aqui que custa menos da metade do preço dessa, o que é muito interessante e mostra que nem sempre as placas AMD são melhores em tudo. Portanto, ao trabalhar com alguns dos codecs, decodificá-los e codificá-los, exportá-los e reproduzi-los na linha do tempo, as placas NVIDIA são muito melhores. As placas Intel, novamente, não são tão impressionantes. E curiosamente, nas placas AMD, não há uma grande diferença entre 7700XD e 7900XDX. A única diferença é realmente a capacidade VRAM. Mas aqui não estamos diminuindo a capacidade VRAM. Então é simplesmente interessante. Novamente, algumas das placas inferiores que têm menos VRAM ou simplesmente travaram não completaram esta, como você pode ver. Mas veja a diferença entre os drivers novos e antigos do A770, agora existem drivers ainda mais novos para o A770. Pouco antes de começar a filmar este vídeo, saiu outro novo driver. Então, não sei, você pode obter ainda mais aumento de desempenho. Portanto, vale a pena usar drivers mais novos para o A770 porque ele fica cada vez mais competitivo com o passar do tempo. E eu nunca vi isso antes, onde a GPU ganha um novo driver e fica ainda melhor, ainda melhor, ainda melhor. Agora vamos dar uma olhada nos efeitos da GPU, que no DaVinci Resolve existem alguns e você realmente pode utilizá-los e acelerá-los muito com a GPU. Agora você pode ver que o 4080 está sendo superado em cerca de 25% nas paradas. Você pode ver os dois 4090 que testei, o Asus e o Zotac, boom, um pouco melhor do que qualquer um dos 4080, que também é quase igual ao melhor da AMD, o 7900XDX. Mas o XDX ainda é um pouco mais acessível que o 4080. Agora, a geração anterior 3090 Ti está ao lado do 4080 Super e bate um pouco o RX 7900XD, mas ainda um pouco abaixo. Agora, como você pode ver, à medida que descemos nas cartas, o gráfico desce gradualmente. Há um grande salto entre o 7800XD e o 7700XD. Então você pode ver que na versão de 16 GB e 12 GB, há uma grande diferença nas placas. Agora, existem algumas placas de 16 GB na extremidade inferior, a versão A774060 Ti de 16 GB, mas elas estão na extremidade inferior do pacote e aproximadamente na extremidade inferior, o A777600XD e todos eles ser formado aproximadamente da mesma forma na parte inferior. Não há uma diferença tão grande, mas o segmento superior obtém um aumento realmente grande. Portanto, as placas NVIDIA realmente levam isso a outro nível com os efeitos da GPU. Até agora, podemos ver que o 4K 8K e os efeitos da GPU fazem com que a NVIDIA seja a líder nas paradas e seja, na verdade, a melhor escolha para a maioria das pessoas. Mas tem mais uma coisa, que é o Fusion, basicamente a versão DaVinci Resolve do After Effects. E estamos olhando para isso. É aqui que a AMD obtém a maior parte de sua vitória em desempenho. Então você pode ver no Fusion, as placas AMD têm um desempenho absolutamente insano e obtêm um grande aumento em relação ao resto das placas. O RTX 1490 é um pouco mais lento que o 7800XD. Estamos falando de 12% mais lento, algo assim. Essa é uma lacuna absolutamente insana. Como você pode ver, os três primeiros, 7800, 7900XD e XDX, estão no topo por uma margem bastante grande. Então temos todo o tipo de pacote intermediário e que é bem grande até o topo. E temos todo o tipo de pacote intermediário e que é bastante grande até 4070 Super e 4080 lá embaixo. Curiosamente, não sei porque o Noctua 4080 tem um desempenho lá embaixo em comparação com os Supers, mas o Fusion é meio confuso aqui. O A770 não está indo muito bem, mas o novo driver está quase no mesmo nível do Palit RTX 4070 Super com desempenho quase igual, o que é muito interessante. Uma pequena diferença percentual aí. Portanto, o A770 está novamente dentro do orçamento e parece bastante interessante. Então depende do que você está fazendo mais no Fusion. Talvez valha a pena comprar as placas AMD. Mas se você fizer muitos efeitos de GPU, trabalhando com NVIDIA como codificação e talvez não fazendo alguns dos gráficos e o que você faria no Fusion, as placas NVIDIA podem ser uma boa opção.
Na extremidade inferior, o A770 parece muito interessante. A Intel não tem concorrência na faixa superior ou mesmo intermediária. Eles simplesmente não têm concorrência. Na extremidade inferior, aquele ali. Mas pelo preço, faz muito sentido. Se você quiser começar no DaVinci Resolve. A outra coisa sobre a qual queremos falar é a capacidade de VRAM, porque a AMD oferece bastante VRAM pela faixa de preço, como até os 7600 XT. Você pode obter 16 GB e, no limite muito baixo, 8 GB. Mas a maioria deles tem 12, 16, 20 e 24 GB, que o DaVinci Resolve adora usar. E às vezes você pode realmente ter um gargalo de VRAM ao começar a adicionar efeitos e outras coisas B-roll. O DaVinci Resolve adora usar VRAM. Ele usa praticamente tudo que você pode, tanto quanto você pode quando estiver usando um projeto. Na verdade, pelo que vi em minha experiência, ele prefere VRAM a RAM. Portanto, o Premiere Pro usa bastante RAM, mas não tanto VRAM. No DaVinci Resolve, é o contrário. Você pode usar menos RAM, mas mais VRAM é melhor. Ao escolher a GPU, tente obter o máximo de VRAM possível. Então, por exemplo, talvez você esteja olhando para o 7700 XT e o 7800 XT. Então, ter aqueles 4 GB extras definitivamente vale a pena. Além disso, talvez você esteja olhando para o 4060 Ti inferior da Nvidia ou algo parecido. Recomendo fortemente conferir a versão de 16 GB, porque só a capacidade VRAM já acrescenta um pouco, principalmente essas placas ProArt, porque se você estiver usando a Creative Cloud e também o DaVinci Resolve, você pode obter alguns meses grátis da Creative Cloud e assinatura gratuita com este, que você pode tirar do preço. Torna esses cartões ProArt não apenas absolutamente incríveis de se ver, e em termos de design, mas também acessível apenas por causa da assinatura gratuita da Adobe Creative Cloud. Quando você olha para a pontuação geral estendida, você pode ver que os cartões que têm 8 GB ou menos estão na extremidade inferior. E então as 12 cartas positivas ficam no meio das costas, ligeiramente se movendo para cima em direção às 16, 20 mais. Mas este benchmark não atinge nem mesmo o VRAM de 16 GB ou 20 ou 24. Então, talvez quando você estiver trabalhando com mídia 8K, eu não usaria menos de 20 GB de VRAM só porque o DaVinci resolve a USA. Agora, você também pode sair com 12. Anteriormente, estava tudo bem, mas provavelmente você ficará feliz com isso porque o DaVinci Resolve usará o máximo que puder. Então agora, para concluir, quais cartas você deveria comprar? Bem, depende do seu fluxo de trabalho e do que você está fazendo mais. Se você trabalha muito apenas com mídia e codificação e decodificação, talvez as placas NVIDIA e A sejam as melhores para você. Se você usa muito Fusion, as placas AMD parecem muito interessantes. Além disso, quando você analisa a faixa de preço, as placas AMD podem ser a melhor opção para você. Há apenas uma desvantagem ou ressalva nas placas AMD, a qualidade do codificador. É muito difícil testar e realmente mostrar para você. Mas teste o que você viu online lá e o que testamos com a qualidade do codificador, por exemplo, no OBS, quando você está codificando strings, que é muito parecido com codificar vídeo ou exportar vídeo, você pode ver que o AMD as placas têm qualidade inferior com a mesma taxa de bits, o que significa que se você estiver usando uma placa AMD, eu recomendo fortemente abrir a taxa de bits em que você exporta o vídeo para que haja mais espaço para erros e tipo de ineficiência do codificador. Mas quando você usa placas Intel, AMD ou NVIDIA, você obtém codificadores muito bons e de alta qualidade. Agora, se isso é importante para você, então a NVIDIA pode ser grande para você. Mas, ao mesmo tempo, são um pouco mais caros. Então depende se você quer pagar por isso. Se você quiser escolher algum deles, os links, como sempre, estão na descrição abaixo, assim como os guias de construção. Se você deseja apenas construir o melhor banco para um ótimo PC e economizar muito mais dinheiro do que comprar um Mac, por exemplo, há guias de construção na descrição do vídeo abaixo. Seja qual for o seu orçamento, há um vídeo aí embaixo. Se você quiser ver comparações específicas com qualquer um dos GPUs, recomendo fortemente conferir os comentários no canal. Se houver uma pergunta que você realmente gostaria de ver respondida, você pode entrar em contato no Minect. Licença à vista na descrição do vídeo abaixo. Obrigado, Artlist.